Então tá. Então a gente pode começar. Eu vou cumprimentar todos que estão nos assistindo. Essa é a 9ª edição dos nossos debates extraordinários do IET e da pós-graduação de Direito Tributário da PUC. Essa é a 9ª edição e a edição de encerramento, e a gente vai efetivamente encerrar com chave de ouro. Hoje nós vamos discutir temas do processo tributário, enfim, temas atuais, os desafios que a pandemia impôs e também algumas perspectivas, talvez, de algo que a gente tire dessa pandemia daqui para frente. A gente conta, então, com o professor Hugo de Brito Machado II, professor da Universidade Federal do Ceará, professor da Unicristos, dezenas de obras publicadas e um querido amigo do direito tributário que sempre contribui com o nosso querido IET. Então, obrigado, Hugo, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Também, meu querido amigo Daniel Mitidiero, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, enfim, parceiro já de muitos anos. Eu tenho um agradecimento, enfim, muito grande ao Daniel. Ele não se lembra disso, mas na seleção de mestrado que eu fiz, foi ele que me salvou de um desmaio na prova, em Porto Alegre, no alto verão, 40 graus, e ele me trouxe um copo d'água, porque viu que eu não aguentaria aquela prova no final. Então, fica aqui de público o meu agradecimento ao Daniel. Obrigado, então, Daniel, também sempre presente nos eventos do IET, a quem eu agradeço. Obrigado. E, obviamente, ao professor Cleucio Santos Nunes, que, enfim, inicia hoje na sua contribuição, certamente é a primeira e não será a última. Professor Cleucio, haverá muitos convites do IET e da nossa pós-graduação. O professor Cleucio é professor do mestrado da Universidade Católica de Brasília e recentemente também ingressou como conselheiro no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Economia. Muito obrigado, então, professor Cleucio, também por estar aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço. A gente começa com o professor Hugo II, que pode, então, falar desse panorama geral do processo tributário em tempos de pandemia. Obrigado de novo, Hugo. É contigo. Eu que agradeço. Eu queria cumprimentar a todos, cumprimentar os amigos Pedro Adame, Arthur Ferreira Neto, cumprimentar o professor Daniel Mitidiero, o professor Cleucio Santos Nunes. É muito bom estar aqui na companhia de diletos amigos e pessoas também que admiro bastante pela produção intelectual e pela projeção e pela pessoa, seres humanos que são, todos. São de muita estima e, para mim, muito motivo de muita alegria estar aqui. E, em relação ao tema, né, da pandemia, da Covid-19 e dos reflexos dela no processo tributário, eu havia pensado em tratarmos, pelo menos começarmos tratando, de um aspecto mais fundamental e geral e filosófico e que se reflete em um tema muito prático e muito específico, que é o seguinte: basicamente, o Estado foi criado. Claro que existem diversas causas históricas, sociológicas, políticas para a criação do Estado, mas uma delas, que se verifica até em outros grupos de animais, é para a solução de conflitos, para a solução de litígios. Todo imperador, todo rei, todo czar tinha entre suas funções a solução dos litígios. E quando esses litígios envolvem o próprio Estado, quando o próprio Estado é parte no litígio que ele próprio vai resolver, nós temos problemas adicionais, problemas que as instituições humanas vêm sendo aperfeiçoadas ao longo de muitos séculos para tentar minimizar, resolver, equacionar esses problemas. O Estado solucionando litígios em que ele mesmo é parte. E talvez a pandemia deixe isso mais claro, deixe isso mais evidente, o fato de que quando o judiciário atua entre particulares, ou resolvendo um conflito que se verifica entre particulares, ele tem um comportamento diferente daquele comportamento que ele tem quando ele enfrenta uma questão que envolve o próprio poder público, do qual o judiciário é um braço. Por mais que os juízes sejam independentes, tenham autonomia, vitaliciedade, irredutibilidade de vencimento, de subsídio, mas mesmo assim eles não deixam de ver a parte como aquela que o alimenta, que alimenta a estrutura da qual eles fazem parte. E digamos assim, a situação concreta que eu trago aqui para a nossa reflexão diz respeito à natureza jurídica dos depósitos judiciais. Os depósitos judiciais feitos para a garantia do crédito tributário, para a suspensão da exigibilidade, né, com base lá no artigo 151, inciso 2 do Código Tributário Nacional, até a Lei 9.703 de 98, esses depósitos eram feitos na Caixa Econômica Federal, quando se tratava de tributos
administrados pela Receita Federal, questões envolvendo de competência da Justiça Federal em geral. Os depósitos eram feitos na Caixa Econômica e ficavam numa conta comum que era apenas vinculada àquele processo e ficava à disposição do juízo. E até reza a lenda, essa história que eu vou contar agora, não tenho certeza absoluta da sua veracidade, mas a história que circulou à época foi de que o judiciário aqui do Ceará adotou uma prática de utilizar os depósitos judiciais para sua própria administração. O Fórum Clóvis Bevilacqua, que é o fórum aqui do Ceará, a comarca de Fortaleza funciona lá, foi construído com o dinheiro dos depósitos judiciais. O próprio judiciário passou a usar os depósitos como administrador daquele dinheiro. Todo dia está entrando uma ação nova e é feito um depósito novo. Todo dia alguém ganha uma ação e levanta o depósito, mas o judiciário funciona como um banco que administra e usa aqueles recursos. E quando a Justiça Federal, quando os juízes aqui do TRF5 souberam do que o Estado do Ceará estava fazendo, o que o Judiciário cearense estava fazendo, levaram o assunto para o governo federal e queriam a mesma coisa. A Justiça Federal aqui da Quinta Região queria ficar com os depósitos judiciais também para dar o mesmo uso para eles. E o ministro da Fazenda na época, era o ministro Pedro Malan, achou a ideia excepcional, achou a ideia muito boa, mas disse, não, mas esse dinheiro não vai ficar com o judiciário, não, vai ficar com a própria União, com o próprio Tesouro, que vai usar esses depósitos como receita dele, Tesouro Nacional. E é isso que explica a Lei 9.703, de 98, que transforma os depósitos judiciais em receita da União. Eles são vinculados, eles são atribuídos à conta única do Tesouro e são colocados, transformados em pagamento. E, na época, algumas pessoas questionaram isso. Há um artigo muito bem feito do Leandro Paulsen, defendendo a inconstitucionalidade dessa lei, porque ela seria inconstitucional duas vezes. Ela transformaria o depósito em pagamento. O depósito, por natureza e definição, tem que ficar com um terceiro, e não com uma das partes. Então, o depósito é transformado em pagamento, e a própria lei tem um ponto da lei em que ela se trai, e ela diz que se houver o trânsito em julgado de uma decisão por improcedência do pedido, o depósito será convertido em pagamento definitivo. Quando ela usa a palavra pagamento definitivo, ela se trai para dizer que o depósito foi mesmo pagamento, pelo menos provisório. Então, essa lei transformou isso em pagamento e, como dizia o artigo do Paulsen, inconstitucional duas vezes, porque quando o contribuinte ganha, também é devolvido para ele sem precatório. Então, é inconstitucional porque transforma o depósito em pagamento e depois porque paga de volta, restitui sem precatório ao final. Mas ficou por isso, alguns contribuintes judicializaram isso na época, mas não tiveram sucesso, e depois se tornou desinteressante, porque essa lei determinava a remuneração do depósito pela Selic, que na época era muito mais interessante do que o rendimento das contas nos bancos, o rendimento que a Caixa Econômica, por exemplo, dava para as contas bancárias de depósito judicial. Então, para o contribuinte era bom, seria só um preciosismo discutir isso na época, então deixou-se de discutir. Mas agora, com a pandemia, a verdadeira natureza desses depósitos tem aparecido e talvez isso possa começar a traçar aqui um panorama para a nossa discussão sobre o processo tributário e os efeitos da pandemia sobre ele. Que é o seguinte: contribuintes que estão em dificuldade financeira e que pedem para o depósito judicial ser substituído por exemplo, seguro-garantia, existem vários contribuintes nessa situação. A empresa com dificuldade, com problema de caixa seríssimo, por conta de, às vezes, até normas estatais que impõem o fechamento da empresa, empresas de ônibus, de transporte estadual, coletivo de passageiros, que o Estado determinou o fechamento delas por conta da pandemia. Tem problema de caixa muito sério para pagar funcionário, para pagar fornecedor, e tem depósito judicial elevado. A empresa, num período de saúde financeira, fez o depósito, agora a empresa precisa do dinheiro e pede a substituição por seguro-garantia. E qual o entendimento do Superior Tribunal de Justiça? Já existem várias decisões do ministro Campbell, da ministra Suzete Magalhães, existem já diversas decisões que dizem mais ou menos o seguinte: que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular da empresa, dos seus empregados, dos seus fornecedores, dos seus clientes, de todos que comercializam com ela. E praticamente eu fiquei sem entender o que é interesse público aí. Porque se de um lado está o da empresa, dos trabalhadores, dos empregados, dos fornecedores e dos seus consumidores, isso não é interesse público, qual é o interesse público que está do outro lado? Mas aí se diz que se a empresa pudesse levantar esse depósito, substituí-lo por um seguro-garantia, isso iria privar a União de recursos necessários para o combate à pandemia.
E essa é a justificativa pela qual, além de outros argumentos de cunho mais técnico-processual, são usados para rejeitar essa substituição do seguro-garantia, do depósito judicial pelo seguro-garantia. E o interessante é que o mesmo STJ tem decisões em situações que não versam sobre matéria tributária. Existe uma decisão do ministro Mário Cueva, que trata de uma, salvo engano, é a TIM, é uma operadora de telefone celular, que estava numa situação parecida, mas era uma questão entre dois particulares, era entre uma empresa e um banco, e também pediu a substituição do depósito por seguro-garantia e foi deferido. E na Justiça do Trabalho também tem sido feita a mesma coisa. Na Justiça do Trabalho se tem permitido trocar depósito judicial por seguro-garantia. Só na área tributária que não é possível fazer isso, de acordo com o STJ, porque a União usa os recursos dos depósitos para aplicar no combate à pandemia. Então, isso termina mostrando que os depósitos têm mesmo essa natureza de pagamento e mostra que o judiciário, pelo menos nessa parte, termina funcionando como alguém que se vê incumbido de proteger os interesses da União e não de julgar as questões de maneira imparcial, porque é diferente do que ele age em relação a outras partes, né? Processos que dizem respeito a outras partes. Porque o governo, inclusive, tem dado ajuda, auxílio, tem pensado em uma série de medidas para aliviar a crise econômica e permitir a troca do depósito por seguro-garantia, inclusive seguro-garantia até 30%, mais de 30% superior ao valor da dívida, seria uma forma que preservaria a garantia e daria para a empresa a liquidez que ela precisa. Mas essa é uma consideração rápida que faço aqui, para ficar dentro dos 10 minutos, para poder ouvir o professor Mitidiero e darmos sequência aqui à discussão. Eu, mais uma vez, agradeço o convite dos amigos e fico aqui ansioso para ouvir o que os professores vão falar. Muito obrigado. Obrigado, Hugo. Certamente uma questão muito interessante. Eu vou pedir se o professor Cleucio pudesse continuar nessa toada, o professor Cleucio poderia, e aí a gente seguiria depois com as considerações do professor Daniel Mitidiero, e aí faríamos a nossa rodada de debate, se possível. Então, obrigado de novo, Hugo. É um belo tema, e a gente vai ver o que o Judiciário vai fazer com isso, então, nos próximos meses. Professor Cleucio, por favor. Bem, então, primeiramente, muito obrigado, professor Pedro Adame, professor Arthur Ferreira Neto, meu colega da Universidade Católica de Brasília, que me formulou o convite para hoje estar aqui num encontro tão especial com professores que eu tenho a maior admiração possível, como é o caso do professor Hugo de Brito Machado, segundo, o professor Daniel Mitidiero, professores de referência, em relação aos quais normalmente faço citações nos meus trabalhos, e não é diferente também com os diletos amigos Arthur Ferreira Neto e Pedro Adame. Muito obrigado pelo convite, e eu acompanhei atentamente o que dizia o professor Hugo, não podia ser diferente, ainda que num pequeno espaço de tempo, num pequeno tempo, mas uma exposição brilhante a respeito desse tema do depósito. E de fato, eu acho que essa é uma questão relevante. Eu até tive oportunidade anteriormente de tratar desse assunto do depósito nos processos judiciais, especialmente no momento da virada da lei, né, referida agora pelo professor Hugo. E, de fato, chama a atenção isso, né, da receita do depósito ser transferida para o credor, especialmente quando se tratar da União, e eu acho, professor Hugo, que tem uma lei complementar que disciplina esse tema para os depósitos, relacionados às discussões que envolvem as fazendas estaduais e municipais, e cria uma espécie de fundo, né, e esse dinheiro é transferido, na verdade, para um fundo, e esse fundo é acessível pelos entes federados. Então, a lógica é a mesma, só muda, obviamente, a forma como o recurso é administrado. E chama a atenção, de fato, isso, da receita ser transferida para o credor. Nesse momento de pandemia, e eu acho que nós todos estamos muito abatidos e abalados com o problema da pandemia, são milhares de mortos no Brasil, milhares de mortos no mundo inteiro. Eu tenho a impressão que o direito, de uma forma geral, e especialmente o direito processual tributário,
sofrerá efeitos que são relevantíssimos, né, na doutrina que nós já tínhamos, por assim dizer, consagrada a respeito de certos temas. E esse é um deles, esse do depósito. Porque, Sr. Hugo, eu já há algum tempo refletia da seguinte maneira: embora o depósito deva, de fato, ficar nas mãos de um terceiro, a lógica do depósito judicial no processo tributário é permitir com que haja a suspensão da fluência de juros, né, e de eventuais acréscimos sobre o crédito tributário. Então, transferir o recurso para o credor, no caso, a União, os estados, os municípios, não me parece ser um problema ontológico, não há aí um problema de raiz. Até porque, na hipótese do contribuinte vencer a discussão, diz a lei também, que basta ele comparecer perante a instituição financeira com o alvará judicial e o banco tem que liberar o recurso para ele. E depois o banco tem o direito de regresso em relação à fazenda pública, não é? E na hipótese contrária, do contribuinte perder aquilo que o CTN chama de conversão do depósito em renda, eu ouso dizer que não é exatamente uma conversão de depósito em renda, porque propriamente a fazenda pública não teria renda, mas sim uma conversão do depósito em pagamento e que leva à extinção do crédito tributário. Então, em princípio, eu não vejo muito problema na transferência do recurso financeiro para o ente federado. Em si, eu não vejo problema. O que chama a atenção é agora essa questão levantada pelo professor Hugo. Quer dizer, nós estamos num cenário excepcional, em que a lei de responsabilidade fiscal foi excetuada em vários pontos, por força de um orçamento de guerra, né, como tem sido chamado, para combater os problemas da pandemia. Então, isso respinga em várias áreas do direito, não é diferente agora com o direito processual tributário. Então, parece-me oportuna a discussão no âmbito do processo judicial sobre o que fazer com esse recurso financeiro que está depositado hoje na titularidade da Fazenda Pública. Quer dizer, claro que se esse recurso revertesse para o contribuinte e ele pudesse substituir por uma outra forma de garantia, tanto melhor, para que ele consiga resolver os seus problemas de liquidez. Por outro lado, a gente tem que considerar também que esse recurso financeiro, bem disse o professor Hugo, ele é utilizado no cumprimento, no pagamento de despesas, inclusive de custeio, pasme, né? Não deveria ser, né, de custeio, já que se trata de um recurso que pode ser restituído lá na frente, né, na hipótese do contribuinte vencer a demanda, mas mesmo assim se usa até para custeio. E diante do cenário de pandemia, quer dizer, todo recurso que cai nos cofres públicos, ele vai ser utilizado de alguma maneira para o combate do problema. Então, é uma solução difícil, eu não vejo isso como de uma forma muito fácil, né, de se resolver, porque se, por um lado, alivia a situação do contribuinte, com a reversão desse recurso para a sua economia privada, por outro lado, priva a Fazenda Pública do uso desse recurso financeiro no combate da pandemia. Eu penso que os dois argumentos são muito importantes e uma decisão, eu acho que tem que ser tomada pelo judiciário nessa ótica, né, do problema que a pandemia causou. Eu faria uma aposta. Embora haja esse problema da pandemia, isto é obviamente relevante, mas eu faria uma aposta no seguinte sentido: eu acho que nesse ponto o judiciário não vai se desviar daquilo que está objetivamente previsto na lei. Eu tenho a impressão que não vai ser autorizada a substituição da garantia por esse motivo. E vai, obviamente, levar em consideração também o próprio fato da pandemia como motivo para negar a liberação desses recursos. Então, eu creio que é um assunto bastante interessante com uma certa dose de polêmica. Mas me permita, professor Pedro, professor Arthur, que são os nossos organizadores, inserir no debate uma outra questão, e que eu acho que está atrelada ao que o professor Hugo levantou, a respeito do processo judicial tributário. Há muito eu venho defendendo, e eu acho que o professor Hugo defende isso também, diga se eu estiver errado, a questão das tutelas provisórias
especialmente as de urgência no processo tributário. Eu acho que, mais do que nunca, esse tema se tornou emergencial no processo judicial tributário. Nós conhecemos já a posição da jurisprudência, do STJ e de boa parte da doutrina com relação à possibilidade da concessão dessas tutelas provisórias, em se tratando de compensações, né, de pleitos de compensação ou até mesmo de restituição. Eu não vou, até porque o tempo não me permite, me aprofundar nesse assunto, mas eu queria só chamar a atenção para um detalhe. Com relação aos pleitos de restituição, de repetição de indébito, a mim me parece que, com base hoje no que está previsto no CPC, no artigo 311, que trata das chamadas tutelas de evidência, me parece plenamente possível que se concedam tutelas de evidência para restituir tributo. Nós sabemos dos óbices que são colocados em relação a esse assunto, especialmente a ausência de uma certeza em relação ao crédito do contribuinte. Mas, ora, se a tutela de evidência serve exatamente para esses casos em que há certeza jurídica a respeito do direito da parte, por que não é possível se deferir tutela de evidência para se restituir tributos quando se tem certeza de que o crédito do contribuinte é legítimo em razão de previsões que decorrem de decisões do Supremo Tribunal Federal, do STJ ou de outros tribunais? Então, parece que é plenamente possível. O óbice mais difícil de transpor, e é esse o ponto que eu queria até ouvir os colegas, né, são óbices de natureza orçamentária. Né? Como é que faz para cumprir uma decisão como essa, já que ela não está prevista num precatório? Exatamente porque é uma tutela de evidência, uma tutela provisória. Também não me parece que esse seja um óbice. Eu venho defendendo que isso é possível de ser cumprido por meio da abertura de créditos especiais, que é um mecanismo previsto na Constituição, previsto na Lei 4.320/64, em que é possível se abrir o crédito especial para se cumprir, inclusive, decisões proferidas pela Justiça, e, nesse caso, respaldada pela previsão do Código de Processo Civil de que se trata de uma tutela de evidência. Então, eu colocaria mais esse ingrediente nas nossas discussões, porque nesse cenário de pandemia, o que a gente tem observado é que empresas pequenas, eu nem vou falar das grandes, porque talvez as grandes tenham até mais mobilidade financeira para resolver esses problemas. Mas as empresas pequenas têm muita dificuldade de sobreviver, eu não diria nem de ter resultado positivo, é sobreviver num cenário de pandemia. E, às vezes, tem muito crédito tributário aí a restituir e ela não pode usar o processo judicial, porque teria que se valer das longas filas de precatório, especialmente nas fazendas dos estados e dos municípios, o que agrava a situação delas. Então, eu diria o seguinte, professor Daniel, que vai falar em seguida, eu tenho a impressão que nós vamos ter uma virada de página em relação ao direito como um todo, nesse período pós-pandemia. E, no processo, eu acho que a gente tem que se preparar para tentar dar as soluções mais racionais, mais prudentes e mais ponderadas, com o objetivo, obviamente, de atender a sociedade nas suas demandas. E esse caso que o professor Hugo levantou, e esse outro das tutelas de evidência provisória, nesse caso de repetição de indébito, me parece que são assuntos que nós vamos debater num futuro bem próximo. Então, professor Pedro, para não avançar o tempo, eu ficaria por aqui, mas aberto, obviamente, a mais perguntas e a mais debates em torno desse tema. Não sei se passei do tempo, porque eu não estava controlando aqui. Obrigado, Sr. Cleofo. Assim, são dois temas excelentes. A questão das ações judiciais para rever reconhecidos créditos, a gente tem o obstáculo do 171A do CTN, inclusive, né? O Arthur escreveu um longo artigo sobre isso. Talvez a gente possa ter aqui, surgir desse debate, uma ideia sobre uma coisa julgada antecipada em matéria tributária. Talvez haja algum tipo de tese nesse sentido que a gente possa pensar, ainda que o Supremo esteja debatendo os embargos de declaração. Mas, falando em Supremo, sei que o meu amigo Daniel Mitidiero vai querer falar um pouco do Supremo. Então, Daniel, obrigado novamente. Vamos lá e depois a gente vai para os debates.
Agora sim. Agora sim. Muito obrigado, Pedro, querido amigo, Arthur, querido amigo, Hugo, Cleucio, que prazer ver vocês aqui também. É um prazer escutá-los. Prazer estar aqui com o IET, eu estou sempre no IET. Daqui a pouco eu vou ver. Eu sempre falo para o nosso amigo comum, né, para o chefe, para o Humberto, eu digo, olha, pena que eu não estudei tributário lá no início, porque tu vê, o Hugo começa falando sobre depósito, eu fico feliz aqui, fico oriçado. Depois o Cleucio vai lá e fala sobre levantar depósito provisoriamente, eu fico mais feliz ainda, né? E aí vem o processualista e acaba tendo que falar um pouquinho sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, que é o que nos resta. E eu queria dividir com vocês, minhas impressões sobre a atuação do plenário do Supremo Tribunal Federal em tempos de pandemia. Né? E não só para dividir com vocês essas minhas constatações, preocupações, enfim, a minha impressão geral sobre o que está ocorrendo em face do que está ocorrendo agora, mas também porque existe uma altíssima probabilidade de que esse seja um novo estándar, né? Que o Supremo Tribunal Federal ele comece a atuar comumente, normalmente, como vem atuando. E essa parece ser, inclusive, uma das promessas de campanha do ministro Fux, que agora assume a presidência do Supremo em setembro, em, por assim dizer, aperfeiçoar o sistema que veio com a pandemia e que tende a ficar para além da pandemia. Então, eu gostaria de dividir com vocês algumas das minhas preocupações e colocá-la dentro de um quadro que eu diria um pouquinho mais amplo de preocupações. Né? Claro que como advogados, como pessoas que atuam dentro do sistema do Supremo Tribunal Federal, a gente tem que estar naturalmente preocupado com uma diferença na atuação, né, perante a corte, seja no acesso pessoal à corte, né, de ir à corte, seja no de acompanhar efetivamente os julgamentos na corte, né, naquelas quartas-feiras lá no plenário e nas terças nas suas turmas. Mas eu gostaria de colocar, em primeiro lugar, esse tema dentro de dois grandes marcos. O primeiro marco, o da responsividade da Justiça Civil. Da responsividade da Justiça Civil. E o segundo marco, o marco da accountability, né, da Justiça Civil. Essa é uma palavra da moda, né? Accountability da Justiça Civil é de difícil tradução, é difícil traduzir isso. Eu vou tentar usar alguns sinônimos aqui: confiabilidade, responsabilidade, assim, o sentimento de que eu posso contar com o Supremo Tribunal Federal, mas é tudo isso, mas é um pouquinho mais. Então, é diferente, é difícil falar um pouco sobre isso com uma palavra em português. Mas, nada obstante, eu acho que a gente tem duas coisas a ponderar aqui. Então, para quem não sabe, que é para quem está pegando o nosso debate agora, o Supremo Tribunal Federal ampliou os feitos que ele costuma julgar no que nós chamamos de plenário virtual. Hoje ele incluiu ações diretas de constitucionalidade no plenário, muitas delas versam matéria tributária, né? Eu diria que tem muita matéria, muito passivo tributário no Supremo Tribunal Federal, que começou a ser, por assim dizer, colocado nesse modo de julgamento. E, além disso, há o julgamento virtual. São duas coisas diferentes que nós temos. Né? Nós temos lá a possibilidade de inserir, né, de aparecer ao vivo dando uma sustentação oral, participando do julgamento, e há ainda a gravação da sustentação oral dentro do iter procedimental. Bom, o que eu teria a dizer sobre essas duas situações, né? Que também no STJ isso vem ocorrendo principalmente na Corte Especial. Eu teria a dizer o seguinte: em primeiro lugar, a responsividade está aqui presente. Nós tivemos um problema, a pandemia, o sistema de justiça é um sistema imprescindível, e logo o CNJ organiza um plantão extraordinário, e logo o Supremo Tribunal Federal começa a responder a essa nova necessidade, dizendo: olha, nós não vamos parar, como nós vamos ficar em casa, nós vamos aproveitar, inclusive, para
tentar, de algum modo, responder ao estoque que nós temos aqui, e esse estoque é grande. Então, num primeiro momento, eu digo, olha, o Supremo deu uma resposta, né? Ele não congelou. Em segundo lugar, eu acho que a gente tem que analisar a qualidade dessa resposta. Bom, e aqui, naturalmente, é impossível fazer um juízo de valor sobre a qualidade das respostas do Supremo Tribunal Federal num discurso generalíssimo, né? Para que a gente pudesse avaliar criticamente as respostas que surgem do Supremo Tribunal Federal, eu teria que analisar caso a caso se aquilo que foi colocado pelas partes, se o direito aplicado foi de fato debatido, foi de fato enfrentado. Isso, naturalmente, no discurso geral, não é possível fazer. Mas o que é possível fazer é saber se as ferramentas eletrônicas colocadas à disposição das partes são ou não são suficientes ou podem ser melhoradas e no que elas podem ser melhoradas para que eu tenha, por assim dizer, fomentada a accountability do Poder Judiciário. E eu quero falar aqui em accountability, basicamente, invocando um binômio, obviamente que não se limita a esse binômio, mas é um binômio que serve como um índice seguro para accountability da justiça civil de um modo geral, não só no Brasil, mas no nosso mundo ocidental, que é o binômio contraditório e fundamentação. O binômio contraditório, participação efetiva das partes, poder de influir no conteúdo de um julgamento, e dever de fundamentação como justificação das razões, justificação da decisão sobre o significado das questões. Então, esses dois elementos servem como índices de accountability. Então, se eu vou agora migrar, vamos colocar assim, uma plataforma que não a física, eu preciso saber se, no mínimo, aquilo que eu tinha no físico vai ser reproduzido e de que modo vai ser reproduzido no digital. Bom, existem alguns mecanismos, né, que fazem com que só seja possível a abertura do voto para os ministros no Supremo, para as ministras no Supremo, após a visualização das sustentações dos advogados. Alguém poderia me dizer assim, bom, Daniel, mas isso não quer dizer nada, porque eu posso ir lá, clicar no play aqui e ir lá tomar café. Sim, é verdade. Mas isso talvez não tenha uma diferença tão grande a ponto do que também normalmente se observa em julgamentos presenciais, em que as pessoas podem estar ali e podem não estar ali. Então, eu acho que do ponto de vista de eu ter um mecanismo que obriga alguém a assistir uma sustentação oral, eu acho válido, eu acho que é uma ferramenta que promove o fim, por assim dizer, participação. Mas eu acho muito mais importante, e aqui vem a minha observação, essa possibilidade de nós estarmos controlando o lançamento dos votos enquanto aquela semana do prazo de julgamento continua correndo. E muito mais importante ainda, nós termos ferramentas para forçar o efetivo enfrentamento das questões postas nos recursos, nos memoriais e nas sustentações. Eu não iria tão longe em termos de pensar num dever de os ministros e ministras do Supremo de rebaterem as sustentações orais dos advogados, porque isso não acontece nem no físico. Isso não me assegura uma qualidade de julgamento. Mas eu iria, sim, retomar a ideia que está lá no Código de Processo Civil e que decorre da Constituição, de que uma Constituição fundamentada, uma decisão fundamentada é uma decisão que tem um parâmetro externo e não interno. Não é a justificativa de como o juiz chegou à decisão, de como o ministro, a ministra chegou à decisão, mas é a maneira pela qual chegou à decisão, levando em conta os fundamentos arguídos pelas partes. E aí sim, eu acho que a gente consegue ter um elemento de accountability que reforça o efetivo sentimento da sociedade, porque accountability tem a ver com isso,
essa confiabilidade, com o poder contar, com o poder sentir, o sentimento da sociedade de que ela teve o seu dia na corte. Teve seu dia na corte a partir de instrumentos que podem ser objetivamente verificados com o rebate das razões. Então, eu queria trazer aqui para os queridos colegas essa minha preocupação com o plenário virtual, com o julgamento virtual, especialmente do Supremo Tribunal Federal, e ver se a gente consegue fazer chegar meios de implementar o que nós já temos na plataforma digital, que é um efetivo contraditório, uma efetiva fundamentação como meios para que eu tenha condições de aferir o quanto a sociedade civil, quanto as partes são efetivamente ouvidas no que tange às questões. Então, acho que para a gente iniciar o debate, eu iria por aí, Pedro, Arthur, Hugo, Cleucio, acho que é por aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Eu acho um ótimo tema. Eu não sei se a gente vai manter tudo isso, mas um querido amigo esses dias me disse que talvez esse seja o primeiro momento de uma mudança mais radical, que a gente vai perceber que tem que trocar o voto seriatim pelo voto per curiam e que talvez o plenário virtual seja para isso. Então, está lá o voto e os demais ministros simplesmente não se manifestam e passou o voto do tribunal, por assim dizer. Não sei se eu sou tão otimista assim, mas talvez seja o primeiro, né? Daqui 30, 40 anos, quem sabe as coisas mudem. Então, sabe, Pedro, eu não sei se eu posso falar agora, mas é porque eu acho que esse é um tema tão oportuno, porque eu acho que eu casualmente a gente acaba tendo contato no Supremo e conversando com os ministros, com as pessoas que estão trabalhando nessas soluções, né? E eu acho que esse tipo de debate que a gente está fazendo, ele precisa ser colocado claramente, entendeu? Simplesmente, olha, eu quero ter o direito de ir lá e fazer uma sustentação oral, é importante. Eu, como advogado, vocês como advogados, chega lá no Supremo, é outra maneira de se portar. Mas o que, ao fim e ao cabo, nos interessa mesmo é saber se o nosso argumento foi contemplado e mais, para usar o problema do voto institucional, né? E se, de fato, a gente vai ter condições de ter uma corte que tem só uma única voz e não votos concorrentes. E, a partir daí, facilitar a nossa tarefa de trabalhar com precedentes e etc. Só porque eu acho que esse é o start do problema, né? Assim, a partir daqui, a gente tem muitos problemas a debater. Pedro, me permite também fazer um comentário? Claro, eu ia dizer só que a gente tem, a gente discutiu na semana passada, né, Arthur, a questão, o voto enfim, várias decisões que tem que se fazer voto médio no Supremo, né? Porque os ministros usam fundamentos diferentes para chegar ao mesmo resultado ou resultados parcialmente colidentes e no final é preciso se fazer um voto médio para saber o que efetivamente o tribunal decidiu, o que é uma coisa impensável se a gente for pensar. Desculpa, Arthur. Não, eu acho que para começar o nosso debate, a nossa conversa por esse ponto que o Daniel está suscitando, até porque a gente chegou a falar especificamente das sustentações orais também no encontro passado, quando falamos do contencioso administrativo. E é evidente que talvez o impacto de uma sustentação oral perante cortes superiores não seja o mesmo do que num órgão administrativo ou até instâncias, um tribunal inferior de segunda instância. Mas um ponto que eu suscitei e é algo que eu venho percebendo pelos meus processos é que a autorização para que haja a divulgação ou em vídeo ou mesmo em ao vivo, em live, da sustentação oral, ela tende a não ter o mesmo impacto de convencimento daquelas sustentações orais que fazemos ao vivo, a cores, sentindo o clima do momento e não tanto pela accountability daquele que vai estar me ouvindo, mas muito mais pela reação do auditório que vai estar ali presente. E o Daniel, que é um ótimo orador, sabe muito bem que quando participamos de um debate, muitas vezes o debate ele é considerado vitorioso pela reação do público, pela reação da audiência. Então, as boas sustentações orais são aquelas que a gente faz com um plenário cheio, com estudantes, com outros advogados, com servidores, em que quando o advogado vai destacar uma questão que muitas vezes pode chegar a ponto de constranger o julgador no que diz respeito ao seu bom argumento,
isso eu tenho certeza é totalmente inutilizado, é tornado estéril por meio de um áudio, por meio de um vídeo e mesmo por uma gravação ao vivo, né? Uma live que tem ali o advogado apresentando ao vivo para os seus julgadores. Então, essa dimensão de accountability, eu acho que não é só direcionada ao julgador, mas também à reação do público que pode estar ali ouvindo de modo presencial. Bom, alguém gostaria? O Cleucio, talvez? Acho que todo mundo concordou comigo, né? Eu acabei de ser contraditório com minha própria premissa, porque eu consegui convencer todo mundo sem ser presencial. Se eu puder só fazer um comentário sobre o que disse tanto o Daniel quanto o Arthur, eu me associo muito ao que disse o Arthur. Pelo menos as experiências que eu tive no Supremo Tribunal Federal, fazendo sustentação oral, ou até mesmo com a distribuição de memoriais, né, próximo da sessão, acho que isso é muito salutar para o resultado positivo do julgamento. E esse meio que hoje nós estamos nos comunicando, né, que é uma tela de um computador, claro que isso é muito mais difícil. O Arthur disse bem, no momento da sustentação oral, eu acho que o nosso poder de convencimento ele acaba se tornando cada vez mais estimulado conforme você olha com quem você está se comunicando. Não é? Quer dizer, quando o ministro presta atenção no seu argumento, olhou, ou ele até interveio, que já aconteceu comigo, ele pediu esclarecimento no momento que eu estava ali na sessão, não é? Coisa que é mais difícil de acontecer dessa forma assim virtual. Por outro lado, Arthur, não sei se é essa percepção que você tem algumas vantagens, né? Eu acho que, especialmente com relação às audiências que são solicitadas, sejam com ministros ou qualquer outro membro do judiciário, né? O juiz de primeiro grau, os embargadores, eu acho que o fato de você permitir com que a audiência seja feita por essa plataforma, para o juiz é tanto melhor, porque ele consegue juntar as duas partes. Eu acho que há possibilidade de você acompanhar, né, os argumentos da parte contrária num encontro como esse, numa audiência como essa que é feita virtualmente. Já no presencial, às vezes, isso é mais difícil. Eu colocaria um outro ingrediente no que disse aqui o Daniel. Eu acho que tem um ingrediente econômico, Daniel, que tem que ser sopesado também. No Brasil tem dimensões continentais. Vocês que estão no Rio Grande do Sul, o Hugo que está lá no Ceará. Bom, eu estou em Brasília, então estou no centro aqui, mas a gente sabe das dificuldades que são, o custo que é de deslocamento, né, advogados, tal, para ir no tribunal aqui, acolá. Isso pesa, obviamente, na despesa de um processo. E também pesa, de uma forma geral, na economia como um todo. Se por um lado movimenta, por outro lado, também traz custos. Talvez essa ferramenta tenda a racionalizar melhor esse custo que hoje a gente tem em torno de uma causa. Porque eu fico pensando no seguinte, uma grande corporação consegue enviar o seu advogado, professor Daniel, um professor de prestígio, um advogado de prestígio, para acompanhar uma causa em Brasília. Uma parte que seja menos favorecida economicamente tem mais dificuldade, daí já o desequilíbrio, né? Isto aqui me parece que torna mais igual a relação das partes e o processo. Não sei o que vocês pensam, queria levantar essa questão também. Se tu me permite, a gente chegou a discutir naquele evento da Católica de Brasília, né, essa questão, mas o que eu pensaria é o cliente, se ele tiver à sua disposição gastar com passagem aérea e hotel para tornar mais efetiva a sua chance de êxito, ele não vai ter dúvida em fazer esse investimento. O cliente, certamente, ele vai preferir fazer o gasto se ele achar que tem mais chance de ganhar a causa. Então, é claro, tem custos que não precisariam e não vão precisar mais ser tomados. Mas em questões centrais, como a defesa, como bem falou, a entrega de memoriais, eu posso estar parecendo um pouco retrógrado e negador da tecnologia, mas eu já consigo imaginar que a frase chavão, para quem vai
transitar nos tribunais, que o assessor normalmente apresenta, doutor, peticiona, né? Todos aqui conhecem, né? Doutor, não precisa falar com o juiz, peticiona. A próxima, agora pós-pandemia, vai ser, doutor, grava um vídeo, doutor, grava um áudio, não precisa mais vir até aqui, né? Então, eu acho que a pandemia tende a criar essa cultura de não fala com o juiz, não precisa interagir, é só gravar um vídeo. Queria fazer uma observação com relação a esses aspectos, que é o seguinte: eu gostei demais, como não poderia ser diferente do que ouvi de todos os colegas, eu queria só fazer duas pontuações. A primeira, em relação ainda ao tema dos depósitos, conectando com a observação feita pelo professor Cleucio, que é a seguinte: ainda que nós não vejamos problema ontológico, porque eles são devolvidos em seguida, isso nos permitiria repensar a própria sistemática de precatórios. Porque se é possível devolver o depósito de imediato, por que todas as verbas do orçamento são uma previsão, só o precatório é que tem que ser algo já fundado num título transitado em julgado, líquido e certo, etc. Então, seria a possibilidade fática de nós implementarmos isso em relação aos depósitos, sugere que talvez fosse possível implementar em relação aos pagamentos em geral. Adotar, por exemplo, a sistemática que se usa para o RPV, adotar para tudo, não tem mais RPV. O RPV ser a regra geral para qualquer valor, talvez só aqueles que fujam da curva, muito é que ficariam para o ano seguinte, como mais ou menos consta já dessa última emenda que trata dos precatórios, que é aquele precatório muito superior e sai da fila, né, para não barrar a fila. Mas em relação ao tema que o professor Mitidiero colocou, me agradou demais ouvi-lo, professor, e eu acho que realmente nós temos aqui duas coisas diferentes. Uma coisa é o dever de fundamentação, que eu acho que é onde os processualistas devem se concentrar daqui para frente. E nesse binômio que foi apontado, contraditório e dever de fundamentação. Porque não adianta nada, a parte pode falar à vontade, só que eu não ouço. Eu não vou falar, não vou me manifestar depois sobre o que ela falou. É jogar o contraditório fora. É como em relação ao direito de petição, dizer que ele envolve o direito a uma resposta. É óbvio que o direito de petição envolve o direito a uma resposta. Eu até digo brincando para os meus alunos. Imagine se eu dissesse assim, olha, vocês podem pedir a revisão de prova. Aí eles pedem a revisão de prova. Aí depois de uma semana eu pergunto, professor, e aí? Não vou responder não. Mas como assim? Não, eu joguei fora. Vocês podem pedir, mas eu não vou responder, eu jogo fora o pedido. Isso é jogar fora o próprio direito de pedir. Então, não se manifestar sobre o argumento é jogar fora o próprio direito de argumentar, de contradizer, enfim. Acho que está muito bem colocada a questão. A academia passou muito tempo descobrindo direitos, nos anos 90, novos direitos fundamentais, etc. Depois ela passou muito tempo criticando o judiciário, criticando o ativismo judicial. Agora é o momento de tentar encontrar limites práticos para a atuação do judiciário, e um deles é o dever de fundamentar. Mas aí a questão dos julgamentos, a questão das sustentações, já é outra coisa. Está relacionada, porque se ele nem ouve a minha sustentação, claro que ele não vai falar sobre o meu argumento. Mas o importante é que ele fale sobre o argumento, não tanto que a sustentação seja, professor Arthur, virtual ou presencial. O importante, isso é o meio. O fim que a gente quer é que o ministro, que o desembargador, se pronuncie sobre o julgamento. E aqui eu deixo só um testemunho, que é o seguinte: quando eu ia para a sustentação oral presencial e tinha sustentação virtual ao mesmo tempo, o TRF5 há muito tempo que implementou salas de videoconferência em todas as sessões judiciárias, e o TRF5 tem lá um telão com a transmissão das sustentações. Então, um advogado de Sergipe, um advogado de Alagoas, um advogado do Ceará, eles vão para a Justiça Federal mesmo que ele não tenha computador, vai para a Justiça Federal do seu estado, para a primeira instância, lá tem uma sala equipada, moderna, em que ele faz a sustentação oral, e no TRF os desembargadores assistem. Se eles já não prestam atenção quando o advogado está lá na tribuna, imagine quando o advogado está falando para uma tela. Aí que eles não prestam atenção mesmo. Mas as sustentações que eu pude fazer já pela plataforma virtual, eu fiz algumas no STJ, pelo Zoom, lá eles prestam atenção. Talvez mais do que prestam atenção na sustentação presencial do advogado lá na tribuna. Porque estão todos nos mesmos quadradinhos. Está um ministro aqui, está outro ministro aqui, está o outro aqui, está o advogado aqui. Então, eu presenciei uma atenção maior na sustentação oral feita virtualmente, lá no tribunal, do que quando ela é feita presencialmente no tribunal também. Esse é um aspecto que talvez a gente deva levar em conta, mas, como eu disse, eu acho que o essencial é que eles se manifestem sobre o pedido. E aí eu coloco aqui para o professor Daniel
provocação, se ele concorda, já que foi ele que levantou o assunto, inclusive em relação aos votos divergentes e aos votos médios que devem ser feitos, não é nem divergentes, eles convergem, mas por fundamentos diferentes. É a ideia de aplicar o 489, parágrafo 1º, inciso 4, aos ministros também, uns em relação aos outros. Então, se um ministro vota e diz que nega provimento ao recurso ou dá provimento ao recurso por fundamento A, B ou C, o outro se diverge, deve dizer por que não acolhe o fundamento A, B e C que o colega dele que votou antes acabou de usar, sob pena de não fazer sentido nenhuma própria colegialidade. O 489, parágrafo 1º, inciso 4, quando diz que os argumentos têm que ser refutados, que seriam capazes de infirmar a conclusão, ali é uma regra de argumentação básica, uma regra de filosofia, de epistemologia. Aqui daí deveria ser seguido não só pelo julgador em relação ao advogado das partes, ou às partes, mas ao julgador colegiado em relação aos outros membros do colegiado. Se permite, Daniel, 10 segundos. Alguns tribunais usam essa lógica mesmo para os votos divergentes, né? Então, a gente pode pegar os casos da Suprema Corte Americana e o Tribunal Constitucional Alemão. Só há votos divergentes quando os fundamentos não são aceitos de maneira alguma. E a tentativa do juiz que se faz o voto divergente é desconstruir o voto da maioria, dizendo que as suas razões são melhores. Aqui, efetivamente, o que a gente tem são, vamos lá, 11 pessoas falando as suas razões sem que elas necessariamente conversem entre si, né? Mas, enfim, desculpe, Daniel, tomei a tua frente aqui. Não, mas é isso aí. Bom, na verdade, eu queria dar alguns... Eu sei que a gente não tem muito tempo, mas, assim, primeira coisa, a gente precisa repensar o sistema de justiça civil, não só pela pandemia. Uma corte como o Supremo Tribunal Federal e como o Supremo Tribunal de Justiça, com 100 mil casos, é algo impensável. É impensável. De meio físico e meio virtual. Isso é impensável. Se a gente quiser que os tribunais julguem bem, eles precisam trabalhar menos. É preciso trabalhar menos para trabalhar melhor. Pegar os dois exemplos que o Pedro Adame acabou de mencionar, a Suprema Corte Americana e o Tribunal Constitucional Alemão. Primeiro ponto, tá? De qualquer que seja o meio. O segundo ponto, e aí sim, nós vamos... Como é que a gente faz isso? Selecionando casos. Eu preciso examinar alguns casos e examinar bem aqueles casos. Examinar bem aqueles casos pressupõe analisá-los sob todas as perspectivas jurídicas possíveis, primeiro ponto. E aí que vem o ponto, analisá-lo como uma corte de precedente, como uma corte que não está preocupada em decidir o caso concreto. Ou seja, eu costumo dizer para o pessoal, né, costumo escrever dizendo o seguinte: olha, as cortes de vértice no Brasil, durante muito tempo, tinham o caso concreto como ponto de chegada. Aplicar o direito à espécie. Só que, na verdade, as cortes de vértice devem ter o caso concreto como ponto de partida. Para quê? Para desenvolver e outorgar significado ao direito. E se isso é verdade, a atuação da Corte Suprema só se justifica se houver um diálogo sobre o significado do direito. E aí entra o ponto. Um voto numa Corte Suprema só se justifica se ele for um voto dissidente. Não um voto meramente divergente, mas um voto dissidente, que é o voto que visa a convencer de que as razões adotadas por aquele que entrega a opinião da corte, para usar uma linguagem americana, ou para aquele que exprime a opinião da corte, não deve ser adotado. E aí sim, um dever, né, de diálogo horizontal, para que eu tenha as melhores razões. Enquanto a gente ficar imaginando que nós temos que ter 11 votos, cada um lançando as suas razões sobre o caso, a gente não vai conseguir ultimar uma corte de precedentes. Mas e aqui eu faço questão, isso aqui está sendo gravado, isso aqui vai para o YouTube, eu faço questão de dizer que o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal de Justiça vêm paulatinamente se dando conta desse papel. São vários julgados em que o Supremo se afirma como Corte Suprema, em que procura individualizar suas razões. Então, eu acho que é muito importante a gente ter presente essas coisas. A gente está no caminho, é uma mudança cultural muito significativa, muito grande, e que talvez até a gente consiga utilizar a pandemia como um gancho do alpinista, né? Como fazer com que a gente vá mais longe sem, por assim dizer, esperar tanto tempo por uma mudança que seria mais
por assim dizer, custosa do ponto de vista do tempo. Alguém tem algum comentário? Arthur, vai lá. Eu acho que eu vou voltar ao ponto do Hugo ali do depósito, que é um ponto talvez também que nesse período de pandemia merece ser analisado, até porque a gente pode pensar talvez em questões de depósito federal, em que a União dificilmente vai chegar a um ponto de insolvência, mas a prática aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, é de quase o esgotamento dos valores que estão a depósito do juízo. E, portanto, se há uma eventual situação de saque ou de levantamento em volume, a gente vai estar criando não uma espécie de bolha financeira, mas uma espécie de bolha orçamentária. Então, há um risco grande nesse uso. Eu tenho sérias restrições, inclusive mencionou o artigo do Leandro Paulsen, eu inclusive era assessor dele à época quando ele escreveu esse artigo. Me lembro que a gente discutiu, conversou bastante, inclusive uma ideia interessante que ele apresentou é de qualificar isso como um empréstimo compulsório inconstitucional, né, que é mais um argumento que ele apresentou no mesmo texto. Me lembro bem desse artigo. Bom, essa questão de não ter dinheiro, não sei se a gente precisa entrar num consequencialismo para dizer que a gente vai legitimar uma conduta que a gente considera ilegítima. É isso, Arthur? Não sei se eu entendi, mas o argumento de não ter dinheiro é um argumento presente e permanente em toda e qualquer decisão que a gente pode lembrar em matéria tributária nos últimos 10 anos, né? Então, isso era uma das questões que eu ia mencionar antes. Mas aqui é mais grave porque há na lei uma promessa de devolução imediata do valor, como aqui foi referido. Chegou com o alvará, tem que liberar. Mas se não tem dinheiro, e como é que vai se fazer, né? Então, o próprio sistema frustra a sua promessa de devolver imediatamente se não tem aquele recurso à disposição. Porque, como bem se sabe, né, não só o judiciário, mas aqui também o próprio executivo vem utilizando partes muito expressivas desses depósitos para pagar a sua folha de salário. Então, se cria um risco sistêmico daquilo que é não só dinheiro que deve estar à disposição do juízo, dinheiro que eventualmente pertence a terceiro, não é dinheiro do Estado, e não vai haver a disponibilização desse valor. Então, a situação é extremamente perigosa. A gente tem... Me permita só uma observação, Arthur, pegar a carona no que você disse, acho que é extremamente relevante esse ponto, mas o que a lei diz é o seguinte, nesse caso, quando o titular do crédito apresenta o alvará perante a instituição financeira, ela antecipa esse recurso com recursos próprios. E ela depois pede, vamos dizer assim, o ressarcimento para o ente federado devedor. Quer dizer, o problema pode estar aí, desse ente federado não ter o recurso para ele aportar para o banco. Aí, quer dizer, gera uma outra ordem de problemas. Um outro que eu acho que se associa no que você está dizendo, e que chama muita atenção, que é com relação aos fundos de modernização do Poder Judiciário. Então, até por conta de um artigo que eu escrevi recentemente, que está até publicado num caderno de conclusões da Escola Paulista da Magistratura, eu levantei a lei de todos os estados da Federação e Distrito Federal, mas o Distrito Federal não tem essa lei, de fundos de modernização do Poder Judiciário, Estado do Ceará, Estado do Rio Grande do Sul, etc. E muitas leis desses estados prevêem o repasse de recursos dos depósitos judiciais para os fundos de modernização. E aí, quando você vai ver na lei do Fundo de Modernização como é que ela executa esse recurso, você vai encontrar coisas assim que realmente chamam a atenção. Como, por exemplo, destinação da receita do fundo para pagamento de despesas de custeios relacionada aos membros do Poder Judiciário, especialmente magistrados, por exemplo, auxílio disso, auxílio daquilo. Então, quer dizer, é uma situação preocupante. Quer dizer, você usa o dinheiro do depósito para ir para um fundo e esse fundo leva esse recurso para pagamento de certas despesas que são muito discutíveis, porque elas não estão associadas à ideia de modernização do judiciário. Na minha visão aqui,
E eu estou falando, claro, por senso comum, modernização do judiciário significa você comprar equipamentos, você trazer recursos logísticos para o judiciário que aperfeiçoem o atendimento da sociedade, mas não pagamento de certos auxílios. Então, quer dizer, se agrava mais ainda isso que você está falando, Arthur. De fato, é um problema, né? É um problema que a gente tem. Tem o caso do Rio de Janeiro, mas acho que o Hugo quer falar, eu depois comento. Eu ia só comentar que eu concordo com o que o Arthur falou, acho que é algo que não se pode desprezar. Como o Pedro disse, esse é um argumento que o Estado sempre vai usar, mas às vezes, se não tem recurso, ele não vai cumprir porque o direito ele regula as condutas possíveis, faticamente possíveis. Não tem norma proibindo a gente de bater os braços e voar, não tem norma proibindo obrigando a respirar. As normas elas nos impõem condutas que estariam em tese dentro da nossa esfera de liberdade. Se não tem recursos, o Estado não vai pagar e pronto. Mas talvez isso mostre o erro, como o professor Cleuso falou, da própria sistemática de depósitos. Porque a gente tem que pensar no que seria um cenário ideal. O cenário ideal seria que o judiciário resolvesse todas as questões e que os conflitos diminuíssem. Mas o judiciário não vai querer isso, porque ele vai ter que devolver todos os depósitos. Do dia para a noite, todas as questões fossem julgadas, e muitas fossem julgadas procedentes dos pedidos, os depósitos teriam que ser devolvidos e nós teríamos o mesmo problema. Então, o problema não está em permitir trocar o depósito por seguro-garantia. O problema está no porquê que isso não está sendo autorizado, que é o fato de os depósitos terem sido apropriados por uma das partes que os utiliza dessa forma como isso vem acontecendo. A pandemia só deixou isso mais escancarado, talvez, não é? Eu tinha um comentário antes que vou sair, vou fugir um pouco do tema e voltar no que o Daniel e o Hugo falaram antes, sobre fundamentação. A gente tem visto um elemento crescente em matéria tributária, que é o uso, enfim, de princípios vagos, chavões, verdadeiros topói retóricos, simplesmente com caráter, enfim, emotivo, se a gente quiser aqui, para usar uma categoria que o Arthur gosta, dever fundamental de pagar impostos, solidariedade e tudo mais. Me parece que, se a gente vai falar do 489 para primeiro, isso certamente não representa o que pretendia o legislador, né? Mas eu posso dizer, eu não sei se eu sou tão otimista quanto vocês nessa questão da fundamentação, porque eu não sei se essa decisão seria considerada pelo próprio Poder Judiciário uma decisão não fundamentada, né? Quando os próprios tribunais superiores vêm utilizando esse tipo de elemento retórico, considerando como... Não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu, certa vez, ouvi, professor Pedro, em uma banca, participava de uma banca de doutorado, e um magistrado, que também é professor, participava da banca, e ele falou do CPC com um ar de nojo. Assim, esse código dos advogados. E ele falou código dos advogados como se fosse assim, código dos abutres, código, sei lá, da pior coisa possível. Quando me foi devolvida a palavra, eu não pude deixar de responder duas coisas. A primeira é que o código não é dos advogados, e a segunda de que, se fosse, não haveria nisso nenhum problema. Por que se for o código do advogado, ele vai ser ruim? Ele, não, isso é um verdadeiro Estatuto da Advocacia 2, esse CPC. Mas não se preocupe, porque nós é que vamos interpretá-lo. Então, já existem decisões do STJ, por exemplo, negando vigência frontal ao artigo 85 do CPC. Os ministros nunca se conformaram em pagar honorários expressivos a advogados em ações em que a Fazenda Pública era vencida, e eles encontravam no parágrafo 4º do artigo 20 do Código anterior uma válvula de escape para fixar ali R$1.000, R$500 e pagar isso de honorários nas causas em que a Fazenda era vencida. No novo CPC, como nós temos aquela escala regressiva de honorários do artigo 85, parágrafo 3º, já estão surgindo decisões do STJ fundadas na razoabilidade para afastar aquele artigo e fixar honorários fixos como se fazia antes. Então, talvez a mesma coisa aconteça com o 489. Então, por isso que talvez aqui a gente tenha um principal problema, que é o de construir mecanismos que consigam fazer com que os magistrados apliquem a ordem jurídica como nós a compreendemos e não as suas preferências pessoais em relação a
a essas questões que nós estamos debatendo e a quaisquer outras. Talvez a questão de uma maior teorização a respeito dos requisitos de que uma decisão fundamentada deve conter seja um caminho. Né? A questão que o professor Arthur falou de uma plateia que possa, de alguma forma, trazer algum constrangimento, de se toda a plateia se convenceu, o que o ministro vai dizer para dizer que não está convencido? São caminhos, mas eu acho que aí é que a gente ainda tem que evoluir bastante. Eu também... O problema todo, vou usar uma expressão de um amigo nosso, né? O problema todo é que a gente teoriza sempre sem levar em consideração que a gente teoriza como se a interpretação fosse algo invisível, como se ela não existisse. Só que ela existe. Então, o fato é que, sem a gente conseguir, em primeiro lugar, demonstrar o porquê as regras valem e o que está por debaixo do valor das regras, né, dificilmente a gente vai conseguir conscientizar quem quer que seja do porquê é importante seguir regras. E eu acho que, portanto, existe um problema cultural enorme por debaixo disso, que é o problema de por que é importante para uma sociedade seguir regras. Então, recentes episódios estão nos dizendo isso, né? Olha, eu não preciso usar a máscara de saúde no meu interesse e no interesse de terceiros porque eu sou desembargador. Olha, eu não vou seguir a regra que o fiscal está me seguindo porque eu sou engenheiro. Sabe quem que está falando? Cara, são coisas assim tão absurdas, que fica até difícil da gente comentar. Mas o que está por debaixo disso é a ausência do porquê é importante seguir regras, na minha avaliação. E eu acho que para isso só tem um antídoto, né? É a gente continuar debatendo e demonstrando por que é importante seguir regras, né? O que está por debaixo disso. E eu sou um cara otimista, né? Eu acho que a gente, talvez a gente não, talvez nossos filhos não, mas uma hora essa cultura vai pegar porque ela está pegando, de algum modo. As vozes às vezes aparecem. Daniel, eu pensei que tu ia dizer que a solução para aprender a cumprir regras era morar no mínimo 6 meses na Alemanha, como eu e o Pedro já fizemos. Que a primeira coisa que a gente aprende quando vive na Alemanha, cumpre regras, não importa qual seja. Isso faz uma diferença para o estilo de vida, principalmente de um latino, quando começa a conviver lá. O Hugo, acredito, também morou em Viena, né? Então, a mesma cultura lá está presente. E a gente claramente sabe que não é um problema do direito. Isso é um problema, não, talvez mais da nossa latinidade, mas especificamente do Brasil. Então, a regra mais perfeita que vier a ser apresentada, ela tem tudo que for necessário para ser descumprida. A gente tem clareza. Sobre isso, eu fiz um debate esses dias com alguns amigos, incluindo um juiz, que tratava do artigo 85, que tu mencionaste, e como a OAB ingressou com uma ADC para ver declarada a constitucionalidade do artigo 85, a ADC 71, alguns juízes agora disseram, bom, agora sim é que a gente não sabe se ela é constitucional ou não. Então, a gente vai esperar o Supremo Tribunal Federal declarar a constitucionalidade dela da ADC 71 para que a gente cumpra o 85. Até lá a gente vai determinando honorários por equidade. E assim ficou. Então tá. Pessoal, eu quero dizer que eu estou me divertindo muito com vocês aqui, mas eu lamentavelmente tenho que sair antes. Eu quero deixar meu abraço muito afetuoso para todos, para todo mundo. Vamos organizar uma próxima. Eu me sinto realmente em casa. Que bom vê-los e vamos adiante. Tenho a permissão de vocês para sair? Claro, acho que já vamos nos encaminhando, né? Eu acho que para o encerramento, né? Eu acho que nós vamos nos encaminhar para o encerramento, então acho que sim, vamos lá. Acho que atingimos já todas as discussões, não é, Pedro? Exatamente. Enfim, se alguém tem um comentário final, senão eu faço um agradecimento a todos. Cleucio, Hugo, Daniel. Então, muito obrigado. Foi uma alegria, foi muito divertido. Certamente aprendemos todos com vocês. E até uma próxima, meus caros. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima.